Apple versus Windows, Lenovo Slim 3 versus MacBook New. Fala aí galera, com a extensão aqui é o Lipe e olha só. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, esses dois notebooks aqui estão no mesmo preço. Será que vale mais a pena você investir em um Windows que te dá a possibilidade de upgrade, mas do outro lado você tem um Mac? Será que vale a pena investir no MacBook de entrada, MacBook New, MacBook esse com chip de iPhone, 8 GB de memória RAM, não aceita upgrade? A resposta é que não tem resposta correta, dependendo do seu uso, cada um aqui vai ser melhor. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que cada um ganha do outro e no que, e aí você vai ter que decidir qual que é o melhor pra você, tá? Então, se você curtiu esse tipo de vídeo, deixa o like aqui, por favor, porque não custa nada. Muita gente vê os vídeos aqui e não tá deixando like, nossos vídeos não estão sendo entregues pra todo mundo. E se você não é inscrito no canal, considere se inscrever aqui embaixo, belezinha? Bom, vamos começar então com o Lenovo. Primeiro, eu quero falar dos preços dos dois, né? E eu quero começar falando do Lenovo. O Lenovo Slim 3 é um notebook que tem várias versões. Tem versão com Intel, tem versão com Intel Core 3, com Intel i5, com Ryzen 7, com i7. A gente já testou literalmente todos aqui no canal, tá? Então tem todos os vídeos de Lenovo aqui no canal. E esse Slim 3 com Ryzen 7, quando foi lançado, ele custava por volta dos R$ 2.899. Mas assim, esquece esse preço. Esse preço era até ano passado. Hoje em dia, com as crises da memória RAM, com o preço tudo nas alturas, o preço dele não é mais esse, ele não abaixa mais. Ele tá custando por volta dos R$4.000. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tá custando R$3.999 no Mercado Livre. Olha aí, o print dele, R$4.000. R$4.000 é quanto ele tá custando. 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento e o Ryzen 7 7735HS, tá? Todas as versões do Lenovo, elas são iguais. Ele é esse mesmo design aqui, ó, Lenovo, plástico, tá? Nós temos aqui do lado de trás também plásticos, parafusinhos também. Numa lateral nós temos várias conexões aqui, ó, conexão proprietária para carregamento, USB-A, saída HDMI, USB-C que carrega o notebook, inclusive transmite dados. Temos aqui entrada e saída de fone de ouvido e microfone e na outra lateral mais uma USB-A e a entrada para cartão SD, além, é claro, do botão de ligar que fica aqui do lado, que é algo muito bom, porque se um dia der problema aqui no teclado, você ainda consegue ligar o notebook, né? E aí a única diferença da versão com Ryzen é isso aqui, ó, esse adesivinho que aqui está escrito Ryzen, né? Nós temos aqui a tela dele, é uma tela IPS e é uma tela 16:10, é uma tela mais alta, olha só, você tem uma área de tela muito boa, tá? E além disso, um teclado que não é retroiluminado, ele é um teclado full size, tem as teclas de numeral aqui do lado, as teclas de função são separadas, tem setinha, tem C cedilha, já no padrão ABNT2, tem aqui o trackpad que é físico, não é tátil, e todo de plástico aqui na parte de dentro também. Além disso, a webcam aqui, tá? Dele com uma travinha aqui, ó, para privacidade. Bom, agora do outro lado nós temos o MacBook Neo, o baratinho da Apple, né? Hoje qual que é o melhor lugar para você comprar um MacBook Neo, tá? Recomendo, já compramos lá inclusive. Shopee é o melhor lugar que tem. São mais ou menos 3 ou 4 lojas que são muito confiáveis na Shopee mesmo. Você pode comprar tranquilo, tem garantia, os caras entregam super rápido. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, essa é a melhor loja aí, olha só. Ele tá custando por volta dos R$4.250, mais ou menos, tá? Isso sem cupom, sem nada, já tá numa promoção boa. O que é R$200 mais caro do que o Lenovo, mas às vezes eles estão no mesmo preço. Então depende do dia que você tá vendo, um vai estar mais barato, outro vai estar mais caro. Às vezes eles estão no mesmo preço, mas a faixa de preço é quase que a mesma, tá? O link pra você comprar também tá aqui na descrição, ok? Bom, o que você leva aqui no MacBook Neo? Bom, você tem várias cores para escolher, então você tem este verde, você tem o azul, um branco e um rosa meio lilás, assim, é bem bonito também. Todas as cores são bonitas. Esse aqui é o amarelo cítrico, porém, para mim é verde. Vocês acham que isso aqui é verde ou amarelo? Olha só nessa câmera aqui, ó. Você fala para mim que isso aqui é amarelo e não é verde, então me explica como que essa minha planta aqui é verde e isso aqui é quase da cor da planta, ó. Isso aqui, pra mim isso aqui é verde, tá? Mas tá bom. Eu gosto dessa cor. Eu gosto de todas as cores, na verdade, porque as cores são bem bonitas do MacBook Neo. Você tem aqui logozinho da Apple, e ele é todo de alumínio, já é um diferencial. Aqui não é plástico não, tá? Alumínio. Parte da frente, parte de trás, não tem saída de ar, nem entrada de ar. Sabe por quê? Porque não tem ventoinha. Isso aqui é um notebook que não faz nenhum barulho, tá? Ele não tem ventoinha. Inclusive é um notebook que você pode usar no seu colo também. Ele também é bem menor, né, que o Lenovo Slim. Pode ver, ele é bem portátil, ó. A gente tá falando de notebook aqui, ó, de 13 polegadas. Exatamente 13 polegadas. Então ele é bem mais fino, mais leve, mais portátil. Só que também perde algumas coisas, tipo conexão. Ele só tem duas USB-Cs e essa entrada e saída de fone de ouvido e microfone. É só isso que ele tem de conexão. Na outra lateral, ó, não tem nada. Isso aqui é um alto-falante, tá? Que ele tem dos dois lados. Só. Essa USB-C aqui, ó, ela é rápida,
tá? Ela transmite dado, imagem e tudo mais, e ela é uma USB rápida. Esta outra aqui, você também pode carregar o notebook, transmite dados, mas ela é mais lenta, tá? Então, já fica aí a questão. Você vai comprar um MacBook Neo, você precisa de um monte de conexão, tu vai ter que comprar junto um hub. Porque em conexão, o Lenovo Zen 3 ganha, obviamente. Mas em construção, não tem o que falar. O Apple ganha, né? Todo em alumínio. Quando a gente abre ele aqui também, a gente tem uma tela Retina Display IPS de 13 polegadas, bem menor do que a tela do Slim que eu acabei de mostrar. Inclusive, quando a gente compara lado a lado é bizarro, né? A tela do Mac é realmente bem pequena. Mas é uma tela muito boa, ela tem amostragem de cor muito boa e já é uma tela mais profissional. Às vezes você vai trabalhar com edição de foto, por exemplo, aqui você tem uma amostragem de cor muito adequada. Você pode, inclusive, utilizar uma gama 100% sRGB aqui, tá? É apenas 60 Hz, assim como a tela do Slim 3. Nós temos um teclado que não é retroiluminado, mas ele é emborrachado, é muito gostoso de digitar, o acabamento é muito bom e não é full size, não tem aqui as teclas de numeral. Nós temos aqui também alumínio e o trackpad dele é grande, muito bom, como todo trackpad de Mac, mas também é físico, olha. Não é tátil, porém, mais uma vez o acabamento é melhor do que o do Slim 3, tá? Existem duas versões do MacBook Neo para você comprar, a versão de entrada, que é essa aqui com 256 GB de armazenamento, e a versão mais cara com 512. O que muda? A versão mais cara tem mais armazenamento e também tem um leitor de digital aqui. A versão mais barata, ao invés de ter o leitor de digital, você tem só o botão que bloqueia e desbloqueia o Mac aqui. Mas aí você tem que botar a tua senha, que no caso a minha é super difícil, é só o meu nome mesmo, Felipe. Sobre o Mac, ele utiliza o processador A18 Pro da Apple e 8 GB de memória RAM. Então realmente a gente está comparando com notebooks muito parecidos. Os dois têm 8 GB de memória RAM, os dois têm 256 GB de armazenamento e ponto final. Mas já quero começar com o que vocês querem saber. Desempenho. Tem diferença ou não tem? Vamos abrir coisa pesada aqui pra gente ver? Então, para poder abrir coisa pesada, eu quero começar abrindo o jogo. Nenhum desses dois notebooks foi feito para jogar, mas eu quero começar por aí. Porque se roda jogo, roda muito mais coisa, né? Você consegue ter essa noção mais ou menos. E eu quero começar falando o seguinte. No caso do Slim 3 aqui, eu já tenho ele há um tempo, então eu já pude fazer upgrade nele de memória RAM para poder a gente fazer testes nele também com 16 GB. Mas antes eu quero também fazer um adendo. O MacBook, você não tem como fazer upgrade, tá? Você tá vendo aqui, ó, que a gente tem uns parafusinhos aqui? Cara, se você tira esses parafusos, você não faz nada aqui dentro, nada. Não tem como trocar o SSD, nem colocar mais memória RAM. Já no caso do Lenovo, a grande vantagem dele, na minha opinião, é essa daqui. Você consegue fazer upgrade de RAM. Então a gente fez esses testes aqui, a gente mostrou pra vocês a versão de, né, que tá mais barata e que ainda é bem caro. Isso é menos caro, né? É com 8 GB, mas quando você abre aqui o notebook, você tem esse slot extra aqui, que eu posso colocar mais um pentezinho de memória RAM aqui. Então, uma memória RAM dele é soldado aqui na placa e aí o outro slot é livre para eu colocar mais. Eu posso colocar mais uma de 8, totalizando 16, mais uma 16, totalizando 24. Enfim, aí você pode colocar mais memória RAM. Além disso, você tem alguns outros reparos ou upgrades que você pode fazer aqui, como por exemplo, a possibilidade de você colocar mais um SSD NVMe, né, daquele tipo bem pequenininho, mas tem como colocar aqui, tem um slot livre. Você tem aqui o SSD dele que você pode trocar também. Não é tão fácil, é o SSD mais caro, né? Esse pequenininho aqui, mas tem. Ah, sei lá, quebrou minha placa de Wi-Fi. Meu, tá aqui a plaquinha, ó, dá pra você trocar a placa, é fácil. Então, assim, é facilmente reparável. Até a bateria, se você quiser, é um cabo só que você solta aqui, os parafusos, 2 parafusos, tira a bateria, coloca outra bateria. Fácil, você consegue fazer na sua casa. MacBook você não consegue. Então, assim, upgrade, manutenção, é muito mais fácil de se fazer no Lenovo, né? Não tem nem comparação. Mas o problema é o preço que você paga por isso, né? Esse que é o principal problema. E a questão também é, de fato, não dá para colocar mais memória RAM no Mac. Mas será que você precisa? No caso do Windows, sim. Mas no caso do Mac OS, será que precisa de 16 GB? Será que ter 16 GB naquele MacBook Neo faria alguma diferença? Porque chega uma hora que limita o processador. Então fica essa questão também. Bom, vocês viram, no caso do Lenovo tem como colocar mais memória RAM, né? Inclusive, esse vídeo inteiro eu vou mostrar para vocês testes que eu fiz com 8 GB de RAM, que é assim como ele vem de fábrica, que é o justo, né? Que é o preço que está custando R$4.000. Mas antes disso, antes de mostrar o teste de desempenho dos dois, eu quero mostrar que o Slim 3, caso você faça upgrade de RAM, ele fica bem forte. Para você ter noção, o Slim 3 com upgrade de RAM, né, 16 GB de memória RAM, eu consegui abrir aqui Cyberpunk 2077 e rodar tranquilo ali a 38 FPS. É, interessante, né? Mas não só isso, Homem-Aranha em Full HD a 55 FPS e até CS eu consegui rodar a 70 FPS. Não, ele não é um notebook gamer, mas dá para abrir uma coisinha ou outra ali nele, tá? Ele também fica muito bom para trabalhar com 16 GB, mas quando a gente tira esses 16 GB e vai para os 8 GB, esse notebook sofre bastante.
por conta da placa de vídeo integrada que precisa da RAM para poder trabalhar com desempenho. Só que aí, meus amigos, o que acontece? O grande inimigo de notebook com placa de vídeo integrada é pouca memória RAM. Então, original de fábrica aqui com 8 GB nessa versão que a gente está comparando no vídeo, né? Surge um grande problema, porque daí os jogos que ele normalmente rodava, as coisas que ele normalmente fazia com excelência, ele passa a não fazer mais quando você só tem 8 GB de memória RAM. Por quê? Porque o sistema precisa colocar parte dessa memória RAM na placa de vídeo integrada para que ele possa rodar o jogo. Então aqui eu tô com o Cyberpunk aberto em Full HD com tudo no mínimo que dá, DLSS ligado, DLSS não, né? Fidelity XFX ligado e Frame Generation do AMD ligado, então tudo que dá mesmo, cara. Aí você tá vendo aqui, ó, paradinho, 32 FPS, né? Mas olha só, 14, olha só o que acontece quando eu me mexo, ó. Meu Deus, vai pra 10 FPS. Tá injogável, injogável, ficou horrível. Mas por quê? Olha só os problemas. Primeiro, olha quanto ele tá usando do processador. Ele só tá usando 40, 50%. Olha quanto ele tá usando da placa de vídeo. 50%? Por que ele não tá usando 100% das duas coisas? Porque não tem como, porque não tem VRAM e nem memória RAM. Olha a memória RAM aqui, lotada. 5.7 disponível, tá usando 5.6, só sobrou 100 MB pro sistema. Olha a VRAM, 4.7 de 2. Tá precisando de 4.7, só que só tem 2 compartilhado. E aí, quando você fica aqui parado, né, aí ele ainda consegue reproduzir o jogo, ó, a 32 FPS. Mas quando você se mexe, é injogável, não dá. Então assim, muitas das vantagens do Lenovo Slim 3 na versão com Ryzen, por ser um dos mais fortes que você pode comprar com Ryzen, ele só é um dos mais fortes com 16 GB de RAM, tá? Porque sem, aí não tem o que fazer. E com o MacBook isso é um pouco diferente. Primeiro porque o sistema ele já é bem mais otimizado para isso, né? É um sistema que é feito pela própria empresa que faz o hardware, então eles já pensam nisso, o próprio sistema utiliza menos memória RAM. Um outro ponto é que na hora de jogar os jogos eles também são muito mais otimizados. No caso do Cyberpunk, ele é feito para Windows, ele é para rodar em qualquer PC Windows com qualquer placa de vídeo, qualquer placa-mãe, qualquer coisa. O Cyberpunk do MacBook Neo, não. Ele é feito para rodar no MacBook Neo. Então ele é feito especificamente para aquilo, para ter um gerenciamento de RAM muito bom, entendeu? Então essa é a grande diferença. Ó. Vamos lá para o MacBook Neo no Cyberpunk, pra vocês entenderem essa diferença. E aí, meus amigos, a falta de upgrade aqui no Mac não é tanto o problema da memória RAM, tá? Eu acho que pela proposta que é o notebook, é isso mesmo e acabou. Só que o grande problema é a questão de armazenamento, né? Que nós temos 256 GB nessa versão de entrada. Que, sinceramente, para usar no dia a dia, tá ótimo. Você vai instalar um ou dois aplicativos, vai navegar na internet, tá bom. Mas, por exemplo, eu quero instalar uma coisa mais pesada, um jogo. Ele é feito para isso? Não é, tudo bem, eu sei que não é. Mas tá aqui, Cyberpunk 2077. Olha só, eu vou instalar ele aqui, ele pesa 65 GB, tá? O Cyberpunk. Vou clicar agora aqui para instalar na Steam. Olha quanto que eu tenho livre. 128 GB. Eu vou instalar o Cyberpunk, vai sobrar 60 GB. Acabou. Entendeu? Esses 60 GB é o que eu vou usar aqui para armazenar meus vídeos, minhas coisas. Tipo assim, é um jogo só que eu instalo, tá entendendo? Então isso é uma coisa que você precisa saber. Você vai comprar ele tem pouco armazenamento. Você precisa saber gerenciar esse armazenamento. No caso do Lenovo Zen 3 também é 256, mas no caso do Lenovo, se você sentir falta, mais pra frente tu compra mais armazenamento. No Mac não tem como, mas o que dá pra você fazer aqui pra contornar isso é você comprar armazenamento na nuvem da Apple, né? O iCloud Drive. Aí algumas coisas você consegue salvar lá, então arquivos, fotos, tudo isso fica salvo no iCloud. Já os aplicativos mesmo, aí não tem o que fazer, tem que instalar no computador mesmo, tá? Outra coisa que é muito boa aqui é que ele já tem os novos chips, novos modems aqui de Wi-Fi. Então o Wi-Fi aqui do MacBook Neo, ele é excelente, né? Eu tô falando isso, mas ele ainda não tá baixando o jogo porque ele tá reservando espaço ainda. Mas é realmente muito bom, eu percebi que tem uma velocidade boa, um alcance bom também, então você não vai notar falta nem de Bluetooth, nem de Wi-Fi aqui no MacBook Neo, que realmente é de última geração. Como resultado, comparação com o MacBook Neo. Olha isso aqui, eu tô no mesmo ponto do jogo, tá? Fechei o outro e abri aqui. Não tô falando pra você que o MacBook Neo é uma máquina gamer, nem de longe. Só que aqui tá jogável, olha, eu consigo mexer o personagem. No Slim 3 estava injogável.
Infelizmente, o HUD da Steam para Mac não demonstra todas aquelas informações que a gente tem para Windows. Eu não consigo ver aqui a questão de... Calma aí. Eu tô falando com vocês e tá rolando a Copa do Mundo aqui. Eu não tô conseguindo me concentrar, pera aí. Agora sim, olha só. Infelizmente a gente não tem aquele HUD com todas aquelas informações aqui em cima, né? Mas eu posso mostrar pra você aqui um pouco da configuração, coisa que eu esqueci inclusive de mostrar no Windows, né? Mas estava com tudo no mínimo. Olha só, tô com DLSS, DLSS, eu sempre falo. Fidelity FX Super Resolution no modo qualidade, Frame Generation AMD ligado, todo o resto tá desligado, tá tudo no mais baixo possível, tá? Ah, na verdade tem uma coisinha aqui que dá pra baixar mais ainda, ó. Pronto, acabei de achar. Ó, aqui também. Vou baixar. Ó, e tem algumas coisas que não estava no mais baixo possível. Sempre bom checar. Pronto. Agora sim. E o vídeo tá em 1637 por 1024, ok? Bom, vamos lá? É isso, olha. Fica na média dos 46, lembrando, 46 FPS com Frame Generation, né? No caso do Ryzen, vocês viram que nem com Frame Generation deu certo. Ele não roda com 8 GB. Não roda. Tá? Então essa é uma grande diferença. É claro que quando a gente compara o Slim com 16 GB e o MacBook Neo com 8 GB, não tem o que fazer, cara. O Slim 3 é uma máquina muito mais forte, né? Vocês viram até, como eu já mostrei no Cyberpunk, com ele rodando com 16 GB. Mas quando a gente compara os dois com 8, o jogo vira completamente. E o MacBook Neo se torna muito capaz. E olha só que interessante, eu tô aqui com esse jogo aberto, deve estar consumindo uma quantidade exagerada de memória RAM aqui do sistema, mas ainda assim eu tenho um sistema fluido. Olha isso aqui, eu vou dar o Alt Tab do Mac aqui, né? Ó, dei aqui um Alt Tab. Ó, tá liso, ó, o meu jogo tá aberto aqui ainda, tá? Eu vou abrir aqui o Chrome, por exemplo. Ó. Chrome é um aplicativo que consome também bastante RAM. Tá aqui, funcionando. Claro que eu já percebi uma lerdeza, não sei se vocês perceberam aí pelo vídeo. Né? Porque aí eu também tô exagerando, tá rodando o jogo em segundo plano, tá? Já ficou um pouco mais lento, mas assim, tá usável ainda. Coisa que com Windows, esquece, se você for fazer isso aqui, ele já vai travar na hora. E aqui ele ainda tá funcionando, né? Então eu vou vir aqui, vou fechar agora o meu Cyberpunk 2077. Agora, em contrapartida, especificamente falando de jogar, você tem algumas limitações, né? Eu tô aqui na Steam pra Mac mesmo, e aqui eu posso exibir os meus jogos que eu tenho na Steam. Olha só a quantidade de jogos que eu tenho. Um monte, certo? Um monte. Agora eu vou clicar aqui, ó, para marcar apenas os de Mac. Ó, é só isso. Então assim, são bem menos jogos disponíveis oficialmente. Mas por sorte, existe uma alternativa para que você possa jogar os seus jogos de Windows aqui no Mac de uma forma muito simples. E é este aplicativo aqui. Se chama Crossover. Eu tenho ele aqui, ó, instalado. Crossover. Você vai baixar esse aplicativo, dá para baixar de graça para testar, tá? E neste aplicativo você vai baixar Steam. E aí, por aqui, eu consigo jogar jogos de Windows no Mac. Claro, nem todo jogo. O jogo ele não pode ter um anti-cheat específico que só tenha para Windows, mas dá para jogar muita coisa. Então, em desempenho, pelo menos para jogos, vocês conseguiram ver com 8 GB de memória RAM como é que essa situação se sai. Agora, e na hora de trabalhar, né? Como é que é essa questão? Mais uma vez, o Mac sai na frente. É claro, com exceção de algumas questõezinhas. Dependendo do que você faz, você precisa de aplicativos específicos, como aplicativos de arquitetura ou, por exemplo, softwares de advocacia específicos. Se esse é seu caso, cheque antes se o que você usa tem para Mac. Eu conheço um monte de advogado que usa Mac. Eu conheço vários arquitetos que utilizam Mac. Eu conheço vários engenheiros que utilizam Mac. É claro que você não vai comprar o Mac para fazer o seu projeto, esse Mac Neo, né? Para fazer o seu projeto principal de engenharia nem de arquitetura, porque ele não aguenta isso. Mas caso você queira comprar para demonstrar para o seu cliente, aí sim ele vai muito bem. Então assim, tudo depende do aplicativo que você utiliza. Mas para a maioria das pessoas, ele ainda se sai melhor para trabalhar exatamente pelo sistema estar mais fluido, né? Você conseguir mais fluidez com esses 8 GB de RAM. A grande vantagem do Slim 3, por outro lado, é essa possibilidade maior de aplicativos, que às vezes não tem para cá, e a possibilidade de upgrade, fazendo com que aí sim você consiga fazer coisas que aqui você não faz. Então, o Premiere Pro, por exemplo, é um aplicativo que você consegue abrir nos dois notebooks, você consegue editar vídeo, o CapCut, o After Effects, você abre nos dois. Porém, o After Effects aqui no MacBook Neo fica quase inutilizável. A gente colocou um projeto aqui
de um vídeo de 2 minutos para tentar editar aqui no MacBook Neo. No começo ele deu umas travadas monstras, depois a gente até conseguiu fazer edição até de forma razoável. O problema foi que na hora de colocar para fazer o render, um vídeo de 2 minutos levou 42 minutos para fazer o render. É inviável, né? Agora, se você coloca os 16 GB de memória RAM no Slim 3, você tem essa possibilidade de talvez conseguir trabalhar com uma coisinha que no MacBook Neo não tem o que fazer. Mas e original, né? Bom, aí também tem umas vantagens bem interessantes. No caso do MacBook Neo, por exemplo, você consegue editar um vídeo no Premiere. A gente fez aqui uma edição de 3 minutos cheio de efeito e colocou para renderizar. Ele renderizou em 3 minutos e 3 segundos. É um tempo excelente. Você vai parar para ver, ele basicamente renderizou no tempo da timeline. Não tem muito o que falar. É ótimo. O Lenovo Slim 3, por exemplo, mesmo com 16 GB de memória RAM, com toda a memória RAM disponível, ele renderizou um vídeo de 3 minutos em 4,32, menos do que o MacBook Neo, o que prova que a otimização que o sistema da Apple te dá para os aplicativos que estão disponíveis aqui é muito melhor do que no Windows. Ponto final. Isso é um fato. Se eu fizer o teste, então, com 8 GB de memória RAM no Premiere, no Slim 3, eu estou falando de próximos dos 7 minutos no tempo de renderização. O MacBook Neo fez em 3. Ele realmente é muito top para trabalho. Só tem que ver se o que você faz está disponível aqui. Tá, mas não só de desempenho também vive, né? Vocês sabem que com os dois você vai conseguir fazer coisas mais básicas, como trabalhar, como navegar na internet. Agora, o que você precisa saber é o seguinte, você curte o Windows, cara? Tu já usa o sistema? Você tem aplicativos que, pô, só tem para Windows, funciona melhor no Windows, você já tem uma integração aqui? Pô, legal. Às vezes, você tem... Eu mesmo, né? Eu tenho aqui iPhone, mas também tenho Android, e dá para integrar o Android aqui ao Mac também. Mas se você já tem iPhone, cara, é melhor ainda. Bom, uma das coisas legais, caso você tenha aqui já um iPhone, né? É que eu posso, por exemplo, controlar o meu iPhone utilizando aqui o meu Mac. Então eu tenho aqui, ó, todo o controle do meu iPhone pelo Mac. Eu posso deixar o meu iPhone aqui na mesa e sair navegando nele, né? Aqui tem toda a parte de navegação, tô aqui com o aplicativo aberto, eu só não sei como é que faz para eu poder fechar esse aplicativo aqui no Mac, ó. Eu sei como faz para aqui. Acho que eu tenho que clicar aqui. Pronto. Olha só, consigo navegar, consigo abrir um aplicativo por aqui, consigo até abrir minha câmera. Não consigo. Mas eu consigo utilizar a webcam do meu Mac com o iPhone. Eu consigo utilizar o meu iPhone como a webcam do meu Mac. Não só isso, às vezes eu tô aqui utilizando um aplicativo no meu iPhone, sei lá, tô aqui navegando no WhatsApp aqui, por exemplo. Abri o meu WhatsApp, tô navegando, ele já aparece o WhatsApp aqui embaixo. Então a integração do Mac com o iPhone é muito boa. Mas o Windows também dá para fazer isso com o Android. Então tem que ver ali aquilo que você gosta de utilizar, tá? Um outro ponto importante também para falar é a questão de bateria. Então eu tô aqui com o meu Mac, a gente estava usando ele já aqui há um tempinho, a gente estava testando jogos nele, várias outras coisas, eu tenho aqui os meus ajustes de bateria. Não tenho o que falar, a bateria do Mac é, sem sombra de dúvidas, superior à bateria do Windows, né? No caso do MacBook Neo aqui, eu consigo tranquilamente utilizar ele mais ou menos ali por umas 8 horas no uso real, 8, 9 horas no uso real mesmo. Então navegando na internet, pesquisando coisas e vendo vídeo, essas coisas mais básicas, até umas 9 horas você vai conseguir. Já no caso do Slim 3, 3 horas e meia. É isso. No máximo umas 4 horas, se você diminuir todo o brilho ali, você vai conseguir alcançar. Então assim, a bateria do MacBook Neo também é superior. Bom, a verdade é que os dois notebooks são ótimos, tá? Mas no preço que tá custando, eu não acho que o Slim 3 hoje em dia seja algo tão interessante. Sim, ele faz upgrade, isso é legal, mas também tem um outro ponto que você tem que pensar. Se você quiser um dia vender o seu MacBook Neo para fazer um upgrade para outro notebook Windows ou até mesmo para outro Mac, ele retém bastante valor. É um notebook que hoje você compra por R$4.000 e daqui a um pouco você vende por R$3.500, você quase não perde valor. Já o Lenovo Slim 3 você perde um pouco mais. Eu acho que o MacBook Neo hoje é um ótimo custo-benefício. Se você pegar o que ele está custando em dólar e converter para real mais taxas, a Shopee está basicamente vendendo ele pelo preço que ele custa em dólar. Então está realmente muito interessante. Os dois são muito bons, mas eu quero saber de você. Qual desses dois que você escolheria? Comenta aqui embaixo, deixa o like, o link para comprar os dois está aqui na descrição. Você achou que a diferença seria maior ou menor? Comenta aqui embaixo para saber. Deixa o like, valeu galera e falou!